Então, o nosso convidado hoje é o Jorge Elahá, né? Que Jesus nos abençoe, nos intua, que a gente possa, nesse momento, abrir a nossa cabeça, nosso entendimento, né? Para que a gente possa captar todo esse conhecimento que Jorge nos traz, com certeza. Então, o Jorge Elahá é espírita desde 1980, atuante em atividades de juventude, trabalhador nas áreas de estudo e doutrinário e da unificação do movimento espírita, junto à Federação Espírita de Rondônia, a FERO. Oi, Jorge, tudo bem? Olá, Mara, boa tarde para você, boa tarde, Luiz, que está aí nos nossos bastidores. Um prazer imensamente grande estar aqui no canal hoje para mais essa nossa conversa sobre doutrina espírita. O nosso tema hoje, aliás, assim, muito bem escolhido pelo Jorge, né? O mundo de regeneração e a evolução esperada. É uma coisa que a gente tem falado muito, né? Que as casas espíritas, a doutrina tem conversado, divulgado, né? Por os tempos que nós estamos vivendo, pandemia, são movimentos, né? Que fazem a gente entender que nós estamos começando ou já iniciamos, estamos dentro do processo já dessa regeneração, né, Jorge? Verdade, sem dúvida nenhuma. Nós já estamos nesse período específico aí da regeneração, ou melhor, do final da transição planetária, né? Com certeza. E o que você traz para nós, assim, dessa regeneração, com a evolução? Porque tem no livro de Obras Póstumas, né, numa passagem, chama Minha Missão, e dentro dela traz a regeneração da humanidade, onde Kardec coloca, né, faz algumas colocações interessantes, e dentro dela eu tirei uma aqui que ele fala assim, de uma nova geração que irá fundar a era do progresso moral. Então, ele fala assim que alguns vão ser retirados, né, do planeta, e ele tem essa passagem que alguns espíritos vão ser convidados a levar a evolução, né, para outro mundo, vamos falar assim, e alguns virão para nos aju-dar nesse tempo de regeneração. Você concorda, Jorge? Concordo. Na verdade, toda essa discussão ela vai começar no término da vida pública de Jesus. Se você consultar os evangelhos, o Cristo tem uma mensagem assim sempre muito consoladora, muito voltada para o aspecto do amor, uma mensagem muito interpessoal, da busca da sublimidade do homem. É uma mensagem assim mais intimista, reflexiva, transformadora. Mas na última semana de Jesus ali em Jerusalém, na chamada Semana Santa, ele muda um pouco a tônica do seu discurso, porque ele começa a apresentar, nessa Semana Santa, uma oportunidade de apresentar uma visão que ele não tinha apresentado até então. É o chamado Sermão Profético de Jesus. O próprio nome dele é um nome assim bem diferente, porque já fala logo de começo que é um sermão que vai falar sobre o futuro. Não é um sermão como o Sermão do Monte, ama teu próximo, perdoa, brilha a vossa luz. Não é essa a conversa. A conversa é outra. A conversa é sobre o que aconteceria com a humanidade. E ali, nesse sermão profético, ele fala que no futuro de todas as coisas haveria uma fratura na história, e a partir desse movimento que aconteceria na história, a Terra teria grandes mudanças, uma boa parte da população do planeta não permaneceria na Terra, e a Terra, então, se transformaria num local melhor, anuncia uma série de sofrimentos, de dores que aconteceriam no mundo a partir do cumprimento de suas profecias. Esse sermão é um sermão assim muito forte, mas ele não traz muitos detalhes de como é que isso aconteceria. A gente acaba ficando apenas com um embrião da informação dentro desse sermão profético. Tem algumas informações? Tem. Ele dá, inclusive, 7 fases do processo da transição. A primeira seria a chegada dos falsos cristos, entidades que se opõem a Jesus, criando ideologias contrárias ao que ele pregava.
depois fala das guerras, rumores de guerras, conflitos, depois fala dos ódios, das traições, do desamor, depois da perseguição aos cristãos. O quinto sinal é a chegada dos falsos profetas. O sexto, o esfriamento do coração dos homens na prática do bem. E o sétimo seria, na verdade, o último de todos eles, no qual se diz que a última etapa seria a pregação do evangelho em toda parte do mundo. Aí viria o fim. Então, ele fala sobre isso, mas fala sobre a segunda vinda dele e comenta sobre algumas parábolas, né? Aí que vai aparecer a parábola das 10 virgens. Então, faz um discurso, mas aí ele iria para a sua crucificação e depois não deu mais para trabalhar esse tema de maneira mais elástica. Então, nós ficamos com uma informação assim até um pouco apequenada sobre essa questão. Jorge, que interessante. Eu nunca tinha ouvido falar nessa segunda vinda de Jesus. Sim. Que você comentou agora. Ele diz que ele virá no final. Ele fala que ele vai voltar, a segunda vinda do Cristo. E ele diz sobre isso, e depois a gente teria que esperar pela obra do Apocalipse. A obra do Apocalipse seria aquela que iria detalhar essa história do sermão profético. O sermão de Jesus, o sermão profético, ele ocupa os capítulos 24, 25 e 26 de Mateus, mas essa parte que eu estou comentando está no capítulo 24, mais especificamente. E aí você vai ter no Apocalipse 22 capítulos para detalhar essa questão. Aí no Apocalipse você tem uma discussão bem mais lenta do cenário, não só do que Jesus conta, porque Jesus vai falar só da transição planetária, do chamado final dos tempos, mas a história do Apocalipse vai falar da história da humanidade como um todo. Lembre-se que João está no século I, então ele vai narrar a história da humanidade do século I até o final da transição, que a gente não sabe quando será. Mas ele vai fazer uma retrospectiva geral. Hoje, com a história já andada, a gente olha para trás e diz, isso aqui eu sei o que é, isso aqui eu sei o que é, porque você consegue enxergar o passado no texto de João. Tem algumas coisas que ainda estão por acontecer, então a gente não sabe dizer quando que elas vão se dar. Mas o Apocalipse de João é o segundo momento de detalhamento dessa questão, onde João vai apresentar novos personagens, vai apresentar a sequência mais detalhada dos fatos, vai ser muito mais preciso do que aquilo que Jesus colocou. E aí o sermão profético e o Apocalipse de João irão nortear o pensamento cristão durante toda essa janela de tempo que vai até o surgimento do Espiritismo. Quando surgir a doutrina espírita, vem uma nova onda de esclarecimentos sobre o que seria esse período aí do chamado final dos tempos. E aí você vai encontrar na obra de Kardec, literatura bastante abundante sobre isso, e depois de Kardec, muito material que foi oferecido sobre essa questão que sofre um processo de ressignificação. O Espiritismo apresenta uma leitura bastante diferenciada sobre essa questão do chamado final dos tempos e traz detalhamentos indescritíveis sobre tudo isso e, portanto, descedenta a humanidade com relação ao que seriam esses elementos metafóricos que estão contidos tanto no sermão profético de Jesus como no Apocalipse de João, e apresentando novas informações que nenhum dos dois possui, dando uma leitura bem mais próxima daquilo que muitas vezes nós gostaríamos de saber sobre o processo dessa transformação que a nossa humanidade vai passar nesse modelo de mundo de regeneração. Já não falando mais de final dos tempos, mas falando de transição planetária mais propriamente. Jorge, esse Apocalipse, a gente ouve muito falar, muito tempo, e algumas religiões até acham que seria o final dos tempos, né? Com fogo, com alguma catástrofe, né? Como que você interpreta esse Apocalipse? Olha, na verdade,
o livro do Apocalipse, ele é uma obra que acabou que as pessoas não traduziram o próprio nome dele. O nome dessa obra, Apocalipse, em grego, significa revelação. Tanto que se você pegar em Esperanto, está escrito Livro da Revelação. Se você pegar em inglês, está escrito Livro da Revelação. Porque Apocalipse significa revelar, tornar conhecido o que estava oculto. Mas ele não significa final de nada, ele significa uma revelação. Só que em português, eu não sei porquê, não traduziram a palavra Apocalipse para revelação. E como consequência, as pessoas ficaram com uma representação no seu pensamento de que Apocalipse significa final dos tempos. E significa, na verdade, revelação. Quando alguém chega com outra pessoa e vai contar para ela uma coisa que ela não sabe, a pessoa poderia, sem erro, dizer assim, vou te passar uma informação apocalíptica. A pessoa, pronto, é sobre o fim do mundo. Não, é uma coisa que você não sabe. Porque Apocalipse não é final. Apocalipse é contar para você aquilo que você ainda não conhece. E, diferentemente daquilo que muitas vezes se consagrou na interpretação que o cristianismo deu ao Apocalipse, o Apocalipse não é a história da desgraça, da catástrofe e do fim de todas as coisas. O Apocalipse é a história da vitória do bem sobre o mal. O Apocalipse é a vitória da luz sobre as sombras. O Apocalipse é a representação de que todos aqueles que servem ao bem encontrarão paz e a presença de Deus nas suas vidas e viverão numa sociedade harmônica no futuro. É isso que está dizendo. E também o Apocalipse não é um vestibular, não é um Enem, que tem vaga definida. Todos podem permanecer. Não existe uma leitura que a gente possa retirar dessa obra de que Deus diga assim, meu filho, vai se sobrar bem pouquinho. Não, não está dito isso. Todos são passíveis de transformação. A grande questão é que a gente se fixa muito nos aspectos negativos que o texto possui e não enxerga a beleza que o texto tem. E nós, até por uma característica que nós possuímos, nós temos muito a tendência de nos fixarmos na parte ruim. Você quer ver? Eu vou lhe dar um exemplo. Se você perguntar para os cristãos qual é a coisa mais forte que aconteceu na Semana Santa, os cristãos responderão, a crucificação de Jesus. Como se isso fosse o ponto mais alto daquela semana. Mas se você perguntar aos espíritas qual o ponto mais forte da Semana Santa, eles dirão a ressurreição. Porque o que acontece? Nós, muitas vezes, nos fixamos no negativo que as coisas têm. Tem um sofrimento. E as nossas almas se debruçam em cima disso. Você vê que no jornal as pessoas têm uma quantidade muito grande de interesse nos aspectos do crime, do sangue, da morte, da desgraça, do mal. Agora, quando você tem uma notícia positiva, que não é uma notícia que remete a um processo de dor, as pessoas têm menos interesse em ler. Então, a própria Semana Santa, ela traz uma notícia linda. A morte não existe, a vida continua, nós continuaremos a existir. Nada pode destruir a nossa condição de seres imortais. A imortalidade é o grande atributo das nossas almas. Não, ninguém vai. Quero falar do sofrimento, das chicotadas, da dor, do prego que entrou. Aí o prego entrou na mão, entrou no pulso, entrou na mão. Não, foi na mão, foi no pulso. E a gente fica horas discutindo, foi, não foi, crucificou, foi amarrado, não foi. E aí a história em si, daquilo que representa o final dessa narrativa, é esquecido. A luz e a verdade da história, né, Jorge? Você vê que a maior parte das representações de Jesus é na cruz.
Quantas representações tem dele ressurreto, saindo do túmulo para dizer existe vida após a morte? Você não encontra. Por quê? Porque nós temos uma fixação com relação ao que é negativo. Não é nenhuma crítica à Igreja Católica. Não entenda assim. Não entenda assim, porque eu vou falar de uma coisa que não é bem da Igreja Católica, é de nós, que é o seguinte. Existe uma oração do período da Idade Média, acho que é do ano 1300 e pouco, uma oração católica que diz assim: a ti suplicamos, gemendo e chorando, degredados filhos de Eva, neste vale de lágrimas. Meu Jesus, não basta gemer, gemendo e chorando. E nós somos degredados filhos de Eva neste vale de lágrimas. Então você vê como a gente tem, e eu não estou criticando a Igreja Católica. A Salve Rainha. Salve Rainha. Estou só mostrando como nós temos uma tendência de correr na direção do sofrimento. Não é uma crítica ao catolicismo, meus queridos irmãos católicos que possam estar nos assistindo, não é esse o sentido. É de a nossa própria evolução, né, que nós nos encontramos, né, Jorge? É como a gente gosta de gemer, como a gente gosta de sofrer. Então, a gente tem muito essa tendência. Então, quando a gente olha a Semana Santa, o que me chama a atenção? A crucificação. Quando eu olho para o Apocalipse, o que é que me chama a atenção? A parte que antecede o final, que é a parte do sofrimento, das dores, das angústias, que a humanidade passaria antes do momento glorioso, lindo e maravilhoso, que é o término da história. Não. O término da história eu não quero. Eu quero falar do momento que a gente geme, porque esse eu me senti identificado com ele. Então, o Apocalipse não é uma história simplesmente de dores sucessivas. É uma história que fala não da esperança em si, porque a esperança é uma hipótese, é a certeza da vitória do bem. Não é maravilhoso nós sabermos que todos nós, indistintamente, quando nos aproximamos daquilo que conhecemos pelas diversas religiões, quebramos as nossas algemas do sofrimento e nos consagramos a um processo de libertação espiritual? Então, a história do Apocalipse realmente tem muitos quadros bem pesados, tem muita dor, muito sofrimento, muita angústia, é lua que vira sangue, é o sol que perde um terço da sua luz, estrelas que caem na terra, gafanhotos que perseguem pessoas, cavalos que atiram fogo pelos seus narizes, anjos que derramam taças cheias de pragas sobre os diversos lugares. Existe muita coisa complicada, mas é importante observar que este sofrimento está consagrado para os que não obedecem ao Cordeiro. Aqueles que obedecem ao Cordeiro, eles são todos poupados do sofrimento, o que demonstra que esse processo é um processo para o despertamento das almas, para o despertamento das almas. Então, trazendo um paralelo disso, Mara, com o que a doutrina espírita nos oferece, a gente pode ir fazendo um olhar sobre esse texto mais simbólico do Apocalipse e depois um olhar para esse texto mais denotativo, para esse texto mais sem alegorias, que o Espiritismo possui, nos permitindo, assim, a reinterpretação desses conceitos à luz do que o Espiritismo esposa. Jorge, quando você fala do burilamento, a gente podia pegar... porque, assim, esse sofrimento é o burilamento espiritual nosso. Sem dúvida nenhuma. Nós não damos conta ainda, justamente por essa evolução, né, que nós temos ainda muito precária, muito primitiva, de não entender que o sofrimento ele vem para o nosso burilamento. A gente não entende, a gente não dá conta, né, desse meio, né, de entender esse meio. Do diamante sair do carvão, né, e ir para a luz. Sim, é verdade, a gente tem muita dificuldade. Por quê? Por causa do nosso imediatismo. A mesma coisa acontece com a justiça divina.
a gente aprende desde cedo que a justiça divina, ela existe. E que nós iremos nos defrontar com a justiça divina. Tem até um ditadozinho que fala, não sei se em Minas fala, mas fala em outros cantos, que diz assim: a justiça de Deus tarda, mas não falha. Sim. Então a gente já diz que ela tarda, né? Já estamos dizendo que ela demora para acontecer. Então, como a gente acha que ela tarda, é porque a gente gostaria que ela fosse mais pronta. Que alguém fizesse alguma coisa e um raio, pum, matasse a pessoa logo, tá vendo? Deus estava olhando, aí viu que a pessoa fez errado, já mandou uma descarga e matou a pessoa. Então, a gente fica muito querendo uma resposta muito imediata da lei de Deus, como se a justiça divina se expressasse assim, de maneira muito pronta a tudo aquilo que acontece. E como a gente não encontra essa resposta imediata para o que a gente busca, a nossa consequência é qual? É querermos ser o instrumento da lei. Então, a gente toma para si o braço vingador. Não, está demorando muito, eu vou me meter. Aí, quando eu me meto, eu me enrolo com a lei de causa e efeito. Ora, se eu sei que existe uma lei que tarda, mas que não falha, deixa a lei agir, meu. Porque se você mexer o pauzinho para poder fazer com que ela haja, você vai se lambuzar com os outros. Deixa que Deus cuida. Deixa Deus cuidar. Deixa Ele fazer. No tempo que Ele tem como ajustado, mas a gente não obedece, atravessa e acaba se machucando por conta disso. Mas se a gente pudesse realmente fazer a leitura exata de todas essas coisas, nós não nos perderíamos, porque muito dos nossos equívocos decorre exatamente disso, de uma visão equivocada sobre a presença de Deus, sobre sua justiça, sobre a nossa vida diante desse cenário maior, produzindo assim sofrimentos desnecessários para nós. Então, nós trazemos ainda um Deus punitivo, né, Jorge? E a gente quer que ele puna logo em cima. E aí as nossas dores, como você bem lembrou, elas podem servir a um processo de lapidação nosso. Por quê? Se nós aproveitarmos o sofrimento no chamado bem sofrer, que é interpretar a razão das nossas lágrimas e evitar a repetição da mesma falta, nós estamos em condição de aproveitar o sofrimento para o nosso progresso. Então, o sofrimento pode, sim, ele pode ser levado para uma condição nossa de aprimoramento espiritual, se nós soubermos lidar com o aprendizado que ele possa nos oferecer. Jorge, você me fez me recordar de uma fala de Jesus, que ele fala assim: vá e não peques mais. E até numa aula que eu estudo com o pessoal de Cascavel, os estudos da Joana, né? E a gente estava um dia comentando, e eu achei interessante a gente lembrar, e eu comentei isso na aula, que vá e não peques mais. Quando Jesus fala isso, eu acho que é uma das interpretações, né, das várias interpretações que ele quis falar para nós, é que, assim, meu filho, você está aprendendo a lição, né? Então, porque se a gente aprendesse todas as lições, prestasse atenção que aquilo é um burilamento para o nosso espírito, realmente essa fala de Jesus, vá e não peques mais, ela teria um peso, né? E a gente erra, passa uma semana, a gente fala, ai, meu Deus, doutor, de novo, ai, né? E a gente fica naquela, né, rescinde sempre na mesma coisa. Então, prestar atenção nessa fala, que eu achei importantíssimo quando a gente estudou, vai, não peques mais, aproveita a oportunidade, né? Não precisa de vir 2, 3, 4 vezes, né? É verdade. Mas isso decorre das nossas próprias imperfeições, das nossas características, que tem a ver com esse cenário que o Cristo apresenta com relação à transição, ao mundo novo, essa coisa toda. E é o objeto de discussão do Apocalipse e da questão também sobre o sermão profético, que vai encontrar um resultado final na apresentação sobre aquilo que o Cristo
traz para nós e o que a doutrina espírita depois nos detalha. O que é que a gente tem de informação da doutrina espírita sobre essa questão? Então, a doutrina espírita diz para nós o seguinte, que um primeiro conceito que aparece dentro do sermão profético é o conceito de final dos tempos. Esse conceito é um conceito que ele não encontra muito eco dentro da doutrina espírita e até na própria interpretação que a gente possa fazer do material que a gente pode encontrar no original no grego. Por quê? Porque no grego, no original, não está dito o final dos tempos. Não é final. A palavra que está lá no grego, nos evangelhos, é Synteleia Cosmos. Synteleia Cosmos. Vejam que não tem nada a tempo aí. Cosmos é mundo e Synteleia significa síntese. Resumo. Palavra síntese vem exatamente desse ambiente aí de conhecimento, onde aparece Synteleia como sendo assim a síntese, o resultado, o objetivo final. Então, Synteleia Cosmos significa resultado do mundo, conclusão do mundo, síntese daquilo que se... Essa é a ideia que a gente apresenta dentro do texto bíblico. Caiu alguma coisa? Caiu. Caiu a internet. A minha? Não, a minha. Mas eu já voltei. Mas já voltei. Estou aqui. Tá bom, tá bom. Então, vamos continuar. Então, o que acontece? Se você pega em Esperanto, por exemplo, a palavra que está lá é maturidio de la mondadio. Maturidio de la mondadio não é final dos tempos. Maturidio de la mondadio significa maturação da idade do mundo. Então, maturação do mundo, ou maturidade do mundo, não é, na verdade, algo que a gente possa dizer que seja final dos tempos, não tem nada a ver. Mas as pessoas pegaram o grego, pegaram a Synteleia e a Cosmos e traduziram como final dos tempos. Quando você traduz assim, você dá a sensação de que o mundo vai acabar lá na frente, tem um final. E não é esse sentido que está lá no grego, cara. O sentido que está lá é final de resultado, mas não é final de término. E assim as pessoas acabaram construindo o seu pensamento na ideia de que era indo para o final dos tempos. Como se os dias fossem, chegar um momento que o relógio vai parar, o tempo vai acabar e tudo encerra. As coisas não fazem sentido em ser assim, uma vez que o universo é infinito. Imagine se o universo infinito, as múltiplas galáxias, as nebulosas, parariam num certo momento porque Deus teria determinado o final dos tempos. Não faz sentido. Então, nós estamos num processo de constante crescimento, de constante desenvolvimento, de amadurecimento das nossas condições, nos fazendo perceber que esse ritmo de progresso que nós vamos experimentar é, como bem você colocou, a evolução esperada. É aquilo que se aguarda para que venha trabalhar-se na Terra nesse grande fenômeno de transformação. Então, nós vamos ter um período que é conhecido dentro do cristianismo como o período das dores, apresentado dentro do Apocalipse, que é o período que a doutrina espírita chama como transição planetária. Como assim transição planetária? Qual é a ideia dos espíritos com relação a isso? Os espíritos dizem que existem 5 graus de evolução dos planetas no curso da história. Então, nós temos 5 divisões que são divisões didáticas sobre esse processo de desenvolvimento dos espíritos.
É uma classificação didática porque isso nada tem de absoluto. Mas Allan Kardec definiu 5 graus diferentes para a questão da evolução dos mundos. Então, você tem um primeiro grau, que seria formado pelos mundos primitivos. Os mundos primitivos são mundos marcados por indivíduos que, resumidamente, seria a própria pré-história. Você pensar o que é uma sociedade pré-histórica, você tem uma ideia de que é um mundo primitivo. Num segundo estágio, passando para a segunda etapa, você tem o estágio dos mundos de provas e expiações, caracterizado por uma presença muito grande de espíritos inteligentes, mas que ainda não descobriram o bem e, portanto, possuem o mal como sua opção primeira. Mundos marcados pela violência, pelo desamor, pela crueldade, guerras, fome, bem típico do que é aquilo que a Terra é. Num terceiro estágio desse processo evolutivo, nós vamos ter os mundos de regeneração, que é o objeto da nossa discussão de hoje, que é naquilo que os mundos primitivos que os mundos de provas e expiações se transformam. Então, os mundos de provas e expiações se tornaram mundos de regeneração, que são mundos onde o bem ainda não domina o mal, mas as pessoas estão desejosas de viverem o bem. Existe um acendrado desejo do homem de ser melhor. Essa é a diferença para o mundo de provas e expiações. E aonde o mal ainda impera, né, o Jorge? A gente vale lembrar, porque quando o povo fala assim, está na regeneração, é porque já vai virar tudo santo, anjo. Na regeneração, o mal ainda impera, né? Na verdade, o que existe de diferença do mundo de provas e expiações para a regeneração é o desejo de mudar. É a vontade, né? É a vontade de mudar. Então, esses espíritos estão querendo ser diferentes, porque nos mundos de provas e expiações, nos mundos de provas e expiações, o segundo nível, nem querer mudar eles estão. Nos mundos de regeneração, eles ainda trazem suas imperfeições, mas eles querem mudar. Eles estão desejosos de uma sociedade melhor. No quarto nível, na quarta etapa, são os mundos superiores. Agora sim. Aqui o bem supera o mal. Nos mundos chamados ditosos ou felizes, o bem supera o mal. E no topo dessa pirâmide, nós temos os chamados mundos celestiais, dos quais sabemos muito pouco, mas é formado por espíritos elevadíssimos, que constituem sociedades fantásticas, que nós não temos muita informação sobre elas, porque a gente está muito atrás. Então, esses 5 momentos da evolução, essas etapas de desenvolvimento do espírito, elas não se dão de maneira brusca. Você não tem uma mudança instantânea, que você vai dormir num mundo de provas e expiações, e quando você acordar, meu Deus, já é mundo de regeneração. Essa mudança, ela não se dá instantaneamente. Nós demoramos um pouco de tempo para sair da condição de laranjinha para nos tornarmos amarelinhos. Bom, e como é que a gente faz isso? Como é que a gente se transforma de uma sociedade para outra? Isso é um fenômeno já sabido. A gente já sabe que essas etapas elas irão acontecer. Nós já temos pleno conhecimento que as sociedades evoluem dentro desse ritmo. Só que todas as vezes que você chega numa determinada condição que alcançou-se a maturidade, maturídio da bondade, o que aconteceu a maturação da idade do mundo, ele vai entrar num processo de transição. Então, o processo de transição planetária é o período no qual você vai abandonando as características de um determinado grau para começar a apresentar as características do outro grau. Então, você vai lentamente, isso não é brusco, isso é lentamente, saindo de uma determinada condição espiritual para ingressar em outra. O discurso de Jesus e o Apocalipse são as narrativas simbólicas desse processo que o Espiritismo chama pelo nome de transição planetária. Então, o que é a chamada transição planetária?
É a narrativa sem símbolos da história que o Apocalipse traz, nos informando como que a Terra deixará de ser um mundo de provas e expiações e ingressará no mundo de regeneração. É isso que a gente tem dentro desse texto, dentro dessa literatura, e que é muito farto o número de informações que nos ajudam a entender o que temos para acontecer nesse período. Ok, Mara? Sim, eu tinha até colocado aqui, para a gente falar justamente dessa... Há muitas moradas, né? No capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas de meu pai. E tem uma passagem que acho que é bem bacana também a gente ressaltar, que do mundo de regeneração, Kardec afirma que as almas ainda têm o que expiar, né? Então, assim, nós vamos ter ainda um caminho longo aí, né? Mesmo no mundo de regeneração, né? Aura em novas forças, repousando das fadigas de luta, igual você falou, tem a vontade, né? Nós estamos com a vontade de melhorar, de serem bons, né? De largar de ser egoísta, de largar de ser vaidoso ao extremo, né? Então, a gente tem vontade de um monte de coisas e a gente precisa começar a fazer isso, né? E o mundo felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. Agora quer dizer, sim. Começa, né? Aí sim. Mas olha, Mara, observe uma coisa. Como é o nome do mundo, do tipo de mundo que segue aonde a Terra está? Chama-se mundo de regeneração e não mundo de regenerados. Se fosse mundo de regenerados, aí a coisa estava resolvida. Mas é um mundo de regeneração, é onde as pessoas vão realmente se regenerar, onde a gente vai, de fato, abandonar boa parte das nossas imperfeições. Então, ele tem, aí, se você está pegando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, versículo no item 17 da obra, você vai ver as 3 características comportamentais dos espíritos que são relacionados com a própria regeneração. Eles têm desejo de conhecer e viver a lei de Deus, acentuado senso de justiça e vitória sobre as suas paixões. E lá ele dá quais são as paixões. As paixões que estão relacionadas nesse capítulo, nesse item, o item 17, elas formam a palavra ópio. São 4 imperfeições. Cada uma delas, se você pegar as letrinhas que começam, só as iniciais, vai fazer ópio, como se fosse uma droga, que nós fôssemos dependentes, a gente não consegue largar essas 4 imperfeições morais. Com a letra O acentuada, nós temos o ódio. Com a letra P, paixões. Com a letra I, a inveja. Com a letra O, o orgulho. Então, Kardec, quando relaciona as 4 grandes paixões que estão impedindo o homem de progredir, ele diz, não nessa ordem, mas o ódio, a paixão, a inveja, o orgulho. E aí o homem do mundo de regeneração, ele se desembaraça, ele está em processo de desembaraçar-se disso. E como você bem lembrou, ainda existe a expiação. Mas um pedacinho mais abaixo diz assim, não existirão mais neles, nesses mundos, as expiações candentes, típicas dos mundos de provas e expiações. Então, por exemplo, você tem um processo endêmico de fome na Terra. Você não terá. Então não vai ter fome no mundo de regeneração? Pode ter, mas ser localizado. Acontecer um problema, alguém ficou com fome. Pode acontecer. Pode. Mas não é endêmico como aqui. Então, haverá guerras? Não. As guerras, como nós conhecemos? Também não. Desrespeito ao meio ambiente, como nós vemos aqui? Não. Por quê? Porque a sociedade estará muito mais voltada para o coletivo, para o sentido mais da fraternidade e de um uso mais sustentável de todas as coisas. Resultado de todas essas coisas é que a sociedade ela é tendente a um modelo mais evoluído. E se você olhar, ele vai dizer também nesse mesmo item 17 ou 16, não lembro agora, ele vai dizer que os corpos são iguais, tá? Se os corpos são iguais, a gente não precisa de mudança nenhuma para entrar em regeneração. O que significa dizer que algumas pessoas já podem ser regeneração e outras ainda ser provas e expiações. O mundo, como diz Emmanuel, vai se transformar palmo a palmo, coração a coração.
Então, a cada coração que se transforma, ele vai saindo da transição e vai entrando em regeneração. Isso não é um processo mágico, é um processo de conversão de corações. Os espíritos vão se convertendo e, na medida que eles se convertem, a Terra vai lentamente abandonando a condição de mundo de provas e expiações, apresentando-se características de regeneração. É como se fosse assim. O mundo está na noite, então está tudo escuro. Aí, devagarinho, o sol vai vindo, e à medida que o sol vai se aproximando, a escuridão vai cedendo espaço para o nascer do sol, e aí chega uma hora que você diz, olha, eu sinto que está amanhecendo. Eu sinto que está amanhecendo. Por quê? Porque eu estou na transição da escuridão para a luz. Até que vai chegar uma hora que você diz, não, agora eu já posso dizer que já é amanhã. Então, não há uma coisa que você diga, vai ser nesse momento que vira a regeneração. É nesse momento que a gente aprova a expiação. Como tudo na natureza, os processos são lentos, graduais. Por isso não há datas, não existem números. O livro dos Médiuns, no item 267, parágrafo 8º, diz o seguinte: toda predição com data marcada tem indício de mistificação. Então, se alguém vem e bota uma data, pode desconfiar. Pode desconfiar. Porque se as datas existissem sem que houvesse flexibilidade, então o livre-arbítrio humano também não existe. Então, nós estaríamos, por essa lógica, fadados a sermos apenas fantoches para interpretar uma peça que já estaria definida do seu passado, seu presente e seu futuro. Não faz sentido. Então, os homens, eles interferem nessa cena, arrastando para trás ou para frente. Ah, então quer dizer que não tem data? Data eu não posso dizer, mas a gente pode dizer que existe uma janela de tempo para ela acontecer. Mas eu não posso dizer hoje que dia que ela vai ser, porque o dia que ela vai ser depende de nós. Mas existe uma janela de tempo para ela acontecer. Se os homens porque nós temos livre-arbítrio, né, Jorge? Se os homens ajudarem, ela virá mais cedo e a gente fica. Se os homens não ajudarem, ela demora mais e a gente talvez não fique. E se os homens atrapalharem, demora bem mais. E os homens não ficam. Veja que a frase diz assim, que o progresso vai se operar com os homens, sem os homens ou apesar dos homens. Não tem mulher na jogada. Você viu que as mulheres estão sempre presentes. Né? As mulheres vão ficar todas na regeneração. Os homens é que estão nessa batalha para ver se eles ficam ou não. Estou brincando, gente. Pois é. Então, detalhando aí esse fenômeno da transição planetária, como é que os espíritos dizem que vai acontecer a transição? A transição planetária ela é marcada por uma série de fenômenos. Então, esses fenômenos vão marcando. Olha, isso é mais um indicativo de que a transição está acontecendo. Um dos primeiros indicativos do processo da transição planetária é a entrega de uma revelação que traz ao homem uma leitura sem símbolos de tudo que acontece numa transição. Uma revelação que fale de maneira muito clara para todos as verdades espirituais. Nós não tínhamos isso antes da doutrina espírita. Nós não tínhamos. Mas com a doutrina espírita, isso alcançou as nossas consciências. E aqui eu quero que você me acompanhe num raciocínio, Mara. Me acompanhe no meu raciocínio. Nós temos na Terra uma quantidade até grande de revelações religiosas muito antigas, que vieram há 5.000 anos atrás, há 10.000 anos atrás, revelações bastante velhas e que falavam da reencarnação, falavam do mundo espiritual, falavam de coisas assim que hoje a gente conhece como espiritismo. Então, você tem nos Vedas, por exemplo, uma frase que diz assim: se não vos libertardes das vossas imperfeições, apenas vos condenareis a reocupar outros corpos, quiçá em outros mundos. Os Vedas é velho para burro.
Como que esse pessoal sabia naquela época que tinha transição planetária? Como é que eles sabiam que havia migração? Está lá escrito, cara. Está lá escrito que se a gente não se desembaraçar, você vai voltar em outros corpos ou, quiçá, em outros mundos. Então, a ideia de que a gente migra de planeta é velha. Se você pegar o Mahabharata, e mais especificamente o Bhagavad Gita de Krishna, você vai encontrar informações preciosíssimas sobre renascimento, sobre reencarnação, sobre lei de causa e efeito, sobre a imortalidade da alma. Meu Deus, isso está lá dito há 5.000 anos atrás, para ser mais preciso, 5.200, que é o tempo da idade do Bhagavad Gita. A Cabala judaica diz a mesma coisa. A Cabala judaica fala do Neshama Gilgulin, que é o retorno das almas, o processo da reencarnação, o mecanismo da volta dos espíritos nos corpos para lapidar as 5 condições de evolução que ele tem. Nefesh, que é a alma orgânica, Neshama, que é a alma moral, Ruach, que é a alma intelectual, Yeridá, que é a alma imortal, e Verhayá, a centelha divina. Essas 5 dimensões precisam ser trabalhadas para a evolução do espírito segundo a Cabala. E isso também é velho para burro. Isso é muito antigo. Isso está lá. Então, aí você pega no Egito Hermes Trismegisto falando também das mesmas coisas, Zoroastro, Confúcio, Lao Tse, Sócrates. Então, essa galera toda falava essas coisas. Mas se você pega um homem da Idade Média e mostra esse conteúdo para ele, ele diz assim, eu não entendo o que significa isso. Eu não consigo entender. Ele leu o Bhagavad Gita e disse, não sei o que significa. Está lendo, disse, não consigo entender o que tem aqui. Na minha cabeça, não consegue entender. Só que essas revelações antigas, do Mahabharata, dos Vedas, de tudo isso aí, foram revelações que não foram revelações universais. Elas vieram para povos específicos. Elas vieram direto para os egípcios, direto para os hindus, direto para o povo de Israel. Elas vieram direcionadas a determinados grupos étnicos, formados por espíritos migrados que estavam na Terra. Não era para a humanidade do planeta como um todo. Não eram revelações universais. Revelação universal é Moisés, que tem bem levinho falando sobre Deus, mas não fala de imortalidade. Depois vem Jesus falando de amor e de imortalidade, mas sem aprofundar em reencarnação. Você vê que as revelações universais, elas têm uma informação muito mais serena, porque o objetivo delas é alcançar um homem médio do planeta, e não o topo, como as revelações parciais. Mas o que acontece hoje, no momento presente? Hoje, nós lemos o Bhagavad Gita e dizemos, eu sei o que esse cara está falando. Aí eu leio os Vedas, eu entendo o que ele está dizendo aí sobre esse negócio de que sai em outros mundos. Eu consigo entender. Eu leio a Cabala e digo, para mim, isso é claro, quando ele fala que a gente precisa renascer. O que é que isso significa na prática? Isso significa que nós, hoje, temos a condição intelectual dos homens que migraram para o planeta Terra. Se eu consigo hoje entender a revelação que foi entregue para esses homens que eram migrados de outros mundos para o planeta, se eu hoje olho para esse conhecimento e digo, eu entendo o que está escrito, é porque eu estou na condição que eles estavam quando chegaram aqui. Isso significa que sim, esse é o momento da transição planetária. Isso que prova que nós estamos numa transição. Como é que você prova para mim que está na transição? Porque eu poderia dizer assim, toda geração diz que ela é a transição. Toda geração diz que ela é a última. Toda transição diz que o Apocalipse foi escrito para ela. Só que essa geração, eu estou falando geração, não é a geração ano 2020. Estou falando geração segunda metade do século XX para cá. Essa janela que nós estamos vivendo, que eu posso colocar de um século, é uma janela formada por espíritos que têm estatura para ler as obras antigas, escrita para os espíritos que foram migrados. Então, nós estamos na altura deles. Então, nós somos
uma geração semelhante a deles. Então, não há dúvida, nós estamos num processo de transição planetária. Se eu não entendesse aquilo que eles liam, eu não poderia dizer que eu sou um espírito que está maduro para a colheita. Eu não sei se eu me faço claro, Mara, no que eu estou dizendo. Sim, é como Jesus, na época, teve que falar por parábolas, né? Teve que usar das coisas que as pessoas viviam na época, porque era o que eles entendiam, né? Se nós temos esse esclarecimento para estar aqui hoje, te ouvindo, esse conhecimento, né? E de livros que a gente tem abarcado aí no dia a dia, né? Com nossos estudos e leituras, é porque realmente a gente já andou um pouquinho, né? Exato. E veja só, é como se fosse assim, uma pessoa deixou escrito. Aí as gerações futuras vieram assim, gente, tem um monte de risco, eles não conseguem entender o que está escrito. Aí hoje eu tenho pessoas que se alfabetizaram. Aí elas voltam e dizem, não, eu consigo ler o que está escrito. Se eu consigo ler o que estava escrito, eu tenho a estatura dos outros. Que o que eles estudavam é o que eu estou estudando. O que eles conheciam é o que eu estou conhecendo. Então, nós estamos hoje nessa mesma condição. Portanto, nós somos, sim, a janela de tempo. Eu não quero dizer assim, é o pessoal de 2022. Não, não é isso. Esse período agora aí, você pode jogar, sei lá, 100 anos para trás, 150 anos para trás, 150 anos para frente, sei lá, essa janela de tempo é uma janela de tempo de processo de transição planetária. Isso dito, eu quero falar de transição. Eu posso? Sim. Tem só uma pergunta aqui, que eu acho que para não fugir muito do que você já falou, a Elísia Maria Oliveira, ela pergunta assim, Jorge, o candelabro no Apocalipse pode ter uma simbologia com a menora, né? Não sei. Menorá. Menorá. Uma paraxá, candelabro e menorá. Essa gosta de judaísmo. Sim, pode ter. O menorá é um símbolo que existia dentro do Templo de Jerusalém, que representava a semana. Era um candelabro de 7 braços, todo feito de ouro, que foi levado pelos romanos quando a destruição do Templo de Jerusalém, e que sua imagem está contida no Arco de Tito. Se você olhar o Arco de Tito, você vai ver umas pessoas levando um candelabro enorme de ouro. Era o candelabro do Templo de Jerusalém, que era usado para celebrar os 7 dias da semana, ficava sempre aceso. O candelabro significa a presença de Deus sobre a vida dos homens. A semana, os 7 dias da semana, o Shabat do judaico, como sendo o grande momento de Deus mais próximo das criaturas. Então, ali representa, o candelabro representa essa conexão do homem com Deus. Para o judaísmo, a menorá representa exatamente esse momento mágico no qual eu olho para um objeto e relembro o compromisso de Deus para com o povo de Israel. Então, ele representa um símbolo da presença de Deus durante toda a semana, e a semana como sendo o ciclo da vida, mais ou menos nesse sentido. Tem uma outra aqui da Rádio Fraternidade, que é Itamar Triunfo. Jorge, como o homem entrará no mundo de regeneração, se ele próprio tem ainda o espírito de guerra? Vou responder a sua pergunta daqui a pouco, quando eu falar sobre a transição, aí a gente vai saber isso. Tem outras aqui, mas acho que a gente pode caminhar mais um pouquinho, né? Pode. E depois a gente vai fazendo. Tá bom. Vou começar, tá bom? Tá. Nesse cenário onde acontece a transição planetária, nós vamos encontrar 5 tipos de espíritos que surgem nesse cenário, e cada um deles com características específicas. O primeiro grupo de espíritos que aparece nesse cenário são as almas endurecidas, essas aqui, ó, espíritos endurecidos. Esses espíritos endurecidos são almas extremamente complicadas, difíceis, problemáticas, cheias de tão graves problemas que eles não reencarnam com muita frequência.
Essas entidades, elas são tão difíceis que a reencarnação delas não é típica. Elas vêm num século, passam séculos para vir, porque elas trazem muito ódio, muito desamor, muita violência, muitos processos de desequilíbrio. Eu sei que aí algumas pessoas pensaram em algumas pessoas que conhecem. Não é esse pessoal, não, é pior. Esse pessoal que a gente conhece são só mal... porque a gente diz, isso deve ser bem fulano. Não é fulano. E são entidades realmente perturbadoras. Essas entidades do primeiro naipe, que estão aqui, são espíritos que fazem oposição a Jesus. Eles não são espíritos comuns da Terra. São almas horríveis. Mas elas precisam evoluir, porque elas têm o destino delas marcado para a felicidade. Mas elas odeiam tudo que diga respeito ao amor. Elas só pensam em injustiça, em crueldade, vingança. Esses espíritos, eles não são obsessores comuns. Eles são entidades que se opõem a Jesus desde o começo da fundação do planeta. Eles não se mantêm nessa condição por muito tempo, porque eles caem. Eles passam por um tempo assim, eles entram em crise e caem. E aí evoluem. Aí outros tomam o seu lugar e assumem o comando dessas hostes de infelicidade. Algumas obras do André Luiz chegam a comentar até sobre esses espíritos. No livro Libertação tem uma nota de rodapé que fala sobre eles. Então essas entidades, elas são bem difíceis. Bem difíceis. Exatamente porque elas são muito difíceis, elas encarnam muito espaçadamente. Quando vem uma, a outra não vem. Quando vem a outra, essa não vem. E eles vêm espalhados. Eles são nitidamente perceptíveis na Terra, porque eles trabalham fundamentalmente em 3 áreas. A primeira, o materialismo. Estimulam todos os interesses materiais. Se eles entram na religião, eles tornam as religiões materialistas. Se eles entram na política, eles tornam a política materialista. Se eles entram nos ambientes de negócios, os ambientes de negócios. Eles têm uma sede das posses da terra, de riqueza material, de assambarcar as coisas do mundo impressionante. Então, eles são, por conta disso, nitidamente reconhecidos como os grandes divulgadores das ideias perniciosas relacionadas ao egoísmo. Podemos lembrar de Hitler, Jorge? Temos vários aí. Os nomes deles ficam na história quando eles passam. Os nomes deles Hitler ele teve até que... assim, tem um livro, não me vem à memória agora, que ele foi até assim, meio que... Não, assim, fala no popular, meio que escondido, porque os espíritos que ele tinha, né, que feito mal, iam... A energia que eles iam emanar para ele ia ser forte demais. Então, tiveram até que meio que esconder ele um tempo, né? Eu acho que ele está mais no segundo grupo. O primeiro grupo é o grupo do egoísmo. Posse da terra. O segundo grupo talvez seja um grupo mais próximo dele, que é o grupo do poder. Poder, é verdade. Eles querem mandar em gente. Sabe por que eles querem mandar em gente? Porque eles acham que eles são mais do que os outros. Eu só quero mandar porque eu sou mais. Se eu sou mais, é porque os outros são menos. Então, eles são os divulgadores do orgulho. O primeiro é egoísmo. Ele quer as coisas da terra. Então, ele quer dinheiro, quer riqueza, quer poder. Quero ter tudo que o mundo tem. Quero ser rico. Esse, às vezes, nem quer tanto ser rico. Ele quer mandar mesmo. Se ele pudesse mandar nos outros, não precisava riqueza. Não quero nadar em dinheiro. Eu quero só mandar nas pessoas. Então, o segundo tipo desse primeiro grupo está relacionado com o orgulho. E é isso que gera intolerância, porque como eu sou mais do que os outros, eu não tolero você. Então, todas as formas de intolerância, racial, política, ideológica, de gênero, todo tipo, que a gente tem hoje, elas são muitas vezes estimuladas por essas entidades que são relacionadas com isso. E o terceiro grupo são aqueles que estimulam a promiscuidade. Então, essas 3 grandes bandeiras dessas entidades produzem um estrago na humanidade. Quando eles encarnam, Jesus Cristo, é uma loucura.
E esses espíritos, eles não podem vir de maneira muito franca, senão eles perturbam o planeta. Então, eles vêm a conta-gota. Quando vem um, não vem o outro. Passa tempo para vir. Só que quando chega na transição planetária, vem tudo de uma vez. Não precisa ninguém ficar com medo, porque eles já estão aqui. Ou você não percebeu que está tudo de ponta cabeça, que o certo virou o errado, que nós não sabemos mais o que é correto. Vocês são todos muito jovens, mas não era assim no passado. A gente tinha poucas portas abertas e a gente tinha que passar por uma dessas portas que estava aberta. As outras estavam todas fechadas. A humanidade hoje está com todas as portas abertas. Eu não gostaria de ser jovem hoje. Muito perigoso. Porque todos os convites do mal estão abertos para todos nós. Todos os convites do mal. Todos os convites do mal. Todas as perversidades. Todas as loucuras. Todos os desequilíbrios. Tudo que você quiser fazer, tem sempre um início. Não, está correto isso aí. Pode ir, vai fundo que vai dar certo. Então, o primeiro sinal que o Cristo disse da transição planetária era a chegada dos falsos cristos. Eles são os falsos cristos. Por que eles são falsos cristos? Porque tem um verdadeiro. Se eles são falsos, é porque eles apresentam coisas como se eles assim fossem. Então, eles se opõem ao pensamento do Cristo. Eles, perdão nada, rapaz. Perdão nada. Amor nada. Que nada. Que misericórdia nada. Então, você vê que o pensamento que eles apresentam é um pensamento que nega o pensamento de Jesus. Não precisa ficar preocupada, Mara. Eles já estão aqui, você já está com eles. Fique tranquila. Já chegaram, já estão conosco. Nós estamos vivendo esse momento. Por isso que está tão difícil. Por isso que está tão perturbador. Porque essas entidades, elas estão encarnando em grande quantidade no nosso planeta. Qual é o objetivo de Deus em permitir que essas entidades reencarnem na Terra? 2. Objetivo número 1. Eles também são filhos de Deus. Eles também precisam de uma oportunidade de progresso. Eles precisam melhorar. A melhor forma de melhorar é reencarnando, não tem jeito. Eles precisam vir. E, ao mesmo tempo, eles têm um segundo objetivo. É testar para saber se nós somos bons ou não. Se nós formos bons, suas ideologias não vão nos contaminar. Mas se eu disser assim, rapaz, sabe que eu gostei desse negócio? Eu vou me ligar com eles. Não sei se você lembra, Mara, de agora está até meio paradinho isso, mas um período aí atrás havia alguns movimentos religiosos que os jovens europeus saíam para pegar armas e iam para o Oriente Médio para matar pessoas, nem tanto pela religião, mas pela possibilidade de matar os outros, de fazer crueldade com as pessoas, apresentando um modelo que não era necessariamente uma religião, mas sim um partido político cruel. Sim. Lembra? Pois é. Esse período representa muito bem esses processos dessas portas que se abrem e que dizem, nossa, essa é uma oportunidade para a gente fazer o que a gente quer. Então, essas entidades, elas estão entre nós. Algumas irão conseguir se transformar, e aí teremos êxito. Se salvarmos um deles, terá valido a vinda. E nós também vamos tirar a prova real se a gente, de fato, é uma alma mudada ou apenas temos a aparência do bem. É o nosso Enem, né? É o nosso grande Enem. A diferença é que esse Enem tem vaga para todo mundo, não tem SISU. É um Enem sem SISU. Né? O segundo grupo são os amarelinhos. Os amarelinhos são aqueles que, assim, eu não sei se eu sou bom, eu não sei se eu sou bem. Às vezes eu não sei se eu sou ótimo, não sei se eu sou ruim. Eu fico em dúvida, tem horas que eu acerto, tem horas que eu erro. Minha vida é uma grande gangorra, tem horas que eu faço coisa certa, tem horas que eu faço coisa errada. Eu não sei se eu vou ficar ou se eu não vou ficar bem nesse período de transição. São os amarilhos. Os amarelos realmente podem ficar, mas pode ser que não fiquem. Pode ser que eles não consigam a condição de permanecer no planeta. Os vermelhinhos
por serem endurecidos, têm menos chance. Kardec diz que os que vão sair da Terra são os maus, não tocados pelo bem. Maus não tocados pelo bem. São pessoas assim, faço mal, gosto de fazer o mal, fiz e faço de novo, não estou nem aí, até gosto e faço mais uma vez. Esse é mal não tocado pelo bem. Então, os vermelhinhos são típicos para migrar. Mas esses amarelos, eles não têm muito essa característica. Alguns deles são realmente bem mauzinhos. E outros não são. Então, como a gente não tem uma definição clara sobre a situação deles, eles vão ficar para recuperação, depois a gente vai ver o caso deles. Porque não dá para decidir. Por isso que o mal ainda impera um pouco, né? A gente começa a entender. Esses daqui, eles são tendentes a ir. Se eles, ao contrário, ao reencarnarem, começarem a mudar de cor de vermelhinho para laranja, eles podem ficar. Ok? Eles estão alaranjados, mas se eles forem vermelhinhos, é mal não tocado pelo bem. Então, aqui para eles, a música da Roberta Miranda. Vai com Deus, vai com Deus, vão com Deus. O passaporte vai estar carimbado já. O passaporte vai. Agora, os laranjinhas e os amarelinhos, os laranjinhos são os que eram vermelhinhos, mas ficaram tendentes ao bem. E os amarelinhos são os que não tinham muita certeza se eram bons ou não. Então, esses aqui, nós vamos deixar, e daqui a pouco a gente pensa no caso deles. Há um quarto grupo. O quarto grupo é o grupo formado pelos que já se transformaram. Opa! Almas superiores? Não. Apenas querem fazer o bem. Não são espíritos superiores, não. Mas querem fazer as coisas certas. Veja que quem vai sair da Terra são os maus não tocados pelo bem. Se eu for mal e for tocado pelo bem, eu tenho uma chance de ficar. Então, se eu sou um espírito já... Porque a gente diz assim, os espíritas, coitadinho de nós vamos migrar. Isso é tudo conversa fiada. Conversa fiada. Porque é lógico que é conversa fiada. Porque, veja, o espiritismo é a única doutrina que eu conheço que desmerece o movimento espírita. O movimento espírita é o único movimento religioso que eu conheço que desmerece os seus fiéis. Todas as demais religiões dizem assim, se você é da nossa doutrina, você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Nós não vamos migrar. É tudo gemente, tudo. Não é conversa, não acreditem nisso. Porque os que vão sair da Terra são os maus não tocados pelo bem. Nós temos mudança, nós nos esforçamos, nós queremos ser melhores, nós fazemos uma série de coisas pelo próximo. Nós não somos a retaguarda do planeta, pelo amor de Deus. Se tiver um espírita que esteja hoje propondo ódio, propondo mal, querendo... Aí tudo bem. Não, aí realmente, se você está vivendo o mal, meu querido, realmente você está arriscado de ir embora. Mas se a gente é espírita, tem os nossos conflitos, mas tem os nossos acertos, nós certamente não estamos contados entre os que vão migrar. Então, a gente fica mais próximo desse grupo aqui. E aí, nós temos um quinto grupo. O quinto grupo é o grupo de almas que não são da Terra ainda, mas que se juntarão a nós. São a chamada geração nova. Ela vai vir e vai se juntar para fazer uma nova sociedade. Os espíritos resolvidos com os espíritos da geração nova irão transformar a Terra. E essa galera, esse pessoal, vai ficar onde? Ficar esperando. Eles não estarão aqui. Quem vai estar aqui são esses. Aí a transformação... O que eu estou falando está na obra de Allan Kardec. Quando acontecer que essas duas populações fizerem a mudança do planeta e as coisas estiverem melhores, então esses dois grupos voltam para renascer. Então, o que vai acontecer? Haverá a oportunidade de uma repescagem. Está lá na obra de Kardec. Então, mesclado com esse aqui, coitadinho, já foi. Esse não tem essa concessão, já foi, já está lá. Mas esses ainda estão em processo de decisão sobre seu destino. Então, eles voltam a integrar o planeta Terra. Vamos ver como é que vocês vão se sair. Pode ser que, de repente, esse cara aqui amarelinho,
ele se sinta atraído pelas essas novas verdades e se transforme. Mas pode ser que esse que é laranjinha diga, não, tá doido, esse negócio de amor, tá comigo não. Eu quero as coisas do bem da terra. E aí eu digo, realmente para você, mesmo com uma mudança da sociedade, você não ficou adequado para o planeta. Então você vai ser levado junto com este outro, seu coleguinha. Então esses migram da terra. Quem migra? O mal não tocado pelo bem, e aqueles que você não tinha certeza, mas que retornando numa condição futura, não souberam aproveitar a oportunidade que lhe foi dada. Então, essas entidades, elas então vão... meu Deus! Vão sair daqui. Então, nós vamos colocar os dois aqui e eles... agora vão embora, ok? Eles vão embora. E vai ficar... quem vai ficar na Terra? Vai ficar na Terra 3 grupos. Quem são eles? Vão ficar a geração nova, os que eram já tendentes ao bem e os que, na convivência com eles, se decidiram por serem diferentes. Vejam que os espíritas, que poderão estar basicamente nesses dois grupos, né? Basicamente nesses dois grupos, eles não têm tendência de migrar da Terra. E aí alguém vai dizer assim para mim, tá, e se eles não vão migrar da Terra, o que vai acontecer com eles? Qual é a proposta para eles? A proposta para eles não é uma migração interplanetária. A proposta para eles é uma proposta de migração intraplanetária. Se você fosse, Mara, governadora do planeta, você botaria esses milhões de pessoas morando num país só falando de espiritismo e o resto do mundo à míngua? Você já viu quanto de literatura tem espírita na Polônia, em Bangladesh, na Birmânia, na Somália? Quanto tem de literatura espírita na Alemanha, no próprio Japão, na China, na Índia? Você acha que lá tem a literatura abundante que tem no Brasil? Não, tem não. Não tem, não. Se você fosse um governador planetário, você estava satisfeito com isso? Você dizia, estou muito feliz, porque eu botei um monte de gente num lugar só e tem tanta literatura lá que se eles passarem a existência inteira lendo, sem parar, sem dormir, sem fazer nada, eles não dão conta de ler tudo que tem. Você tem consciência de que tudo que tem escrito, se você passar a existência inteira lendo, você não dá conta de ler tudo que tem? Tem consciência de que... Eu brinco, às vezes, nas minhas lives, eu falo, gente, eu preciso mais umas 20 encarnações para me ler pelo menos o que eu tenho aqui na minha biblioteca. Não é nem tudo, né? É só aqui. Então, assim, realmente, e é da lei de Deus, né? Tem que dar oportunidade para todos. Então, lógico. Esses azuizinhos têm que começar, né? Esses caras têm que dar um rolé. Tem que dar um rolé. Então, a perspectiva para o futuro é um processo de migração interplanetária. Esqueça esse negócio de migração planetária. Pode esquecer, pode desfazer a mala. Você não migra de planeta. Pode esquecer. Mas você não fica no Brasil. Não faz sentido nós ficarmos aqui. Não faz nem sentido nós sermos espíritas na próxima. Não faz sentido. Qual é a lógica? A lógica é espalhar todo mundo pelo planeta. A lógica é nos miscigenarmos em todos os ambientes. Políticos, religiosos, filosóficos, todos científicos. No Oriente, no Ocidente, tem gente que vai ficar no Brasil, tem gente que vai ficar no movimento espírita, mas a maior parte de nós não vai ficar, gente. Nós vamos nos espalhar sobre a Terra. Essa é a última etapa dos 7 sinais que Jesus colocou. Este evangelho será pregado em toda parte do mundo. Vai ser com live. Não. A live não chega. Paulo já começou a fazer, né? Paulo de Tarso. Há quantos anos, né? Só que a gente tem que ir para lá. Então, veja, qual é a lógica?
A lógica é que o Brasil é o coração do mundo. Se o Brasil é o coração do mundo, o mundo é o organismo. E o Brasil é o coração dele. Faz sentido o que eu estou dizendo? Qual é o papel do coração para o corpo? Disseminar o sangue para, né, levar a vida, continuar a vida, né? Ele tem que pulsar. Então, o coração, nesse momento, está se enchendo de sangue. E está vindo todo mundo para o Brasil. E o resto do mundo está precisando de oxigênio. Está todo mundo precisando de oxigênio. Tá? A humanidade está hoje desenvolvendo a ideia de suicídio assistido, pena de morte num monte de lugares, o abortamento apresentado como sendo legal. Então, está se espalhando uma série de movimentações que são, de certa maneira, contrárias à ideia da imortalidade. Aí vai chegar um momento em que o coração cheio vai fazer puff. E todos nós nos espalharemos pelo mundo. Você também, Mara. Eu vou devolver você para a Espanha, mandar você de volta para lá. Mas não vai ser para a capital, você vai lá para aquele local bem no interiorzinho da Espanha. Vou mandar você para uma família muçulmana na Espanha, para você ensinar amor para aqueles caras lá no final. Assim. Vou mandar o Luiz lá para aquelas regiões longe do Sudeste Asiático, lá no Camboja, pilotando uma barca no meio daquele local, uma fome miserável, mas com a ideia da imortalidade dentro dele. São só os meus cachorros que ficaram assustados com o destino de vocês. Mas a expectativa é que a gente não fique por aqui. E que esse fenômeno da transição planetária vai se derramar. O Brasil é o coração do mundo. Ele vai dar-lhe uma pulsada legal. Pá! E nós vamos para todo canto. Essa encarnação que a gente está tendo é só um treinamento, tá? Isso aqui é só o exercício. A gente está pegando conhecimento, estudando, porque a verdadeira tarefa é na próxima, quando você renascer sem a literatura espírita, mas com a ideia inata do bem. Felizes daqueles que ainda terão a possibilidade de ler esse texto em algum canto. Felizes de nós. Nós vamos para a prática, né? A gente vai levar o perfume da ideia. Não, mas não pode ser assim. Não, mas não pode ser assim. Tem que ser diferente. Mas de onde você tirou essa ideia? Eu não sei, mas o meu coração me diz que não pode ser assim. Esse meu coração que me diz é tudo que a gente está armazenando nessa, Mara. Para que a próxima a gente venha a pregar o evangelho em toda parte do mundo. Serão Papa milhões. Francisco fez um pouquinho, está fazendo um pouquinho disso na Itália, né? E veja, não é só os espíritas, né? Não é só os espíritas, mas os budistas, os shintoístas, os cristãos católicos, os protestantes, os muçulmanos, que são cheios de amor, eles serão convocados a fazer a mesma coisa. Então, nós nos espalharemos sobre a face do planeta. Não faz sentido o governador planetário ter um país como o Brasil, cheio de gente com o mesmo pensamento e uma secura do lado de fora. Tem que espalhar. Não é lógico isso. Tem que espalhar. A gente não é nem caridoso, né, Jorge? É descaridoso. Olha, eu outro dia estava conversando com um amigo meu, espírita, que ele é terapeuta. E aí ele foi fazer uma espécie de um aprofundamento, uma especialização. Ele foi para a Itália. Eu sei que nosso tempo está acabando. Ele foi para a Itália. E aí ele dizendo para mim assim, rapaz, eu tive tanta dificuldade de fazer terapia do pessoal lá na Itália, porque a pessoa vinha, falava do seu drama. Aí, quando eu falava de vida após a morte, o cara ficava, mas como assim vida após a morte? Não estou entendendo o que você está falando. O cara não consegue entender que existe o espírito, que existe a morte, que é reencarnação. Então, meu Deus, é uma coisa impensada. Então, você vê o quanto o mundo está sedento dessa informação. Não é justo que a gente fique com isso aqui e eles do lado de lá com fome, à míngua, sem o conhecimento que a gente tem.
nós tivemos quem nos ajudasse, né? Que chega agora a vez da, né? Que nós tenhamos o mínimo, né? Um pouquinho só que a gente possa levar um pouquinho de amor, um pouquinho de esperança, né? Sim, é verdade. Jorge, tem várias perguntas aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer todas. Da Web Fraternidade, a Rosana Knauer. Mas a segunda vinda de Jesus não é a chegada do Espiritismo? Ah, boa pergunta. Estou preocupado com o tempo, hein? Não, dá tempo. Coisas boas a gente tem que estender. Ah, segunda vida de Jesus. Vamos para falar. Era para eu ter falado disso e eu esqueci? Como é que eu posso ter esquecido um negócio desse? Ó, tá vendo? Mas intuíram ela aqui, ó. Poxa, bota o nome dela aí. Rosana Knauer, da Rádio Web Fraternidade, nossa irmã querida. Rosana, muito obrigado, minha filha, sua pergunta que eu ia passar. Tinha esquecido de falar disso. O Espiritismo não é a segunda vinda do Cristo. Infelizmente, não é. Por quê? Porque a segunda, ele diz assim, eu mandarei um outro Consolador. Se é outro, é porque não é ele. Né? O outro Consolador. Mas a segunda vinda não é isso. A segunda vinda do Cristo está dito que quando ele vier, todo olho o verá. Então, se ele, quando vier, todo olho o verá, ele não é uma pessoa, ele é uma ideologia. O que é a segunda vinda do Cristo? É a chegada do cristianismo no mundo, de volta. Se chegou de volta, que ele foi embora. E é verdade, houve um período em que o cristianismo se afastou da humanidade. Ele está voltando agora. Mas não é necessariamente o espiritismo. Eu vou lhe dizer aonde ele está voltando. Quando as empresas implantam programas de qualidade total e querem fazer um atendimento mais humanizado para os seus trabalhadores, isso é uma forma de Jesus voltando. Quando a psicologia propõe que as pessoas devam lidar com o perdão e perdoar para que elas não adoeçam, isso não é religioso, mas é Jesus voltando. Quando nós encontramos a medicina falando sobre a psicossomatização das doenças e o processo através do qual eles já perceberam que as criaturas adoecem em função dos seus estados emocionais, isso é Jesus voltando. Quando as visões de trabalho assistencial no mundo revisam seus conceitos, dizendo que é necessário quebrar a cadeia de dependência do assistido com o assistente, para que ele tenha liberdade e possa ser promovido do ponto de vista da assistência, isso é Jesus voltando. Todas as vezes que o homem faz uma revisão de conceito e ele se aproxima do amor, independente de religião, é o Cristo de volta. O Espiritismo é mais uma das faces do processo de retorno, mas é importante lembrar que o Espiritismo é muito pequeno diante daquilo que significa essa grande onda, que é bem maior que o Espiritismo, de mudança da humanidade em busca de uma visão melhor. Porque você vai encontrar isso em outros lugares. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu tinha, assim, a idade da Mara, são uns 40 anos atrás, eu, no movimento espírita, ouvia muito uma frase do tipo assim: a gente tem que ser vegetariano, não comer animais, porque o animal, quando ele morre, ele está cheio de fluidos, de medo, de raiva. Quando você come isso, você ingere esse fluido lhe faz mal. Faz mal, então você fica carregado com esse fluido. Então, para você não ficar carregado do fluido do animal, não se alimente de animais. Aprendi isso há uns 40 anos atrás. Hoje, o movimento espírita diz assim: não coma, não se alimente de animais, porque é crueldade com o animal. É diferente. Lá atrás, preocupação com o animal, zero. A preocupação era que você ia ficar com maus fluidos. E o animal? O animal que se dane. Eu não quero é ficar com o mau fluido dele, mas se ele se o animal morrer orando, ótimo, porque aí você não pega o mau fluido. Então, hoje a visão é muito diferente. Uma visão, não. Pode ser muito gostoso o animal, mas é crueldade com o animal. Então, há uma visão diferenciada nessa forma de ver. Isso é Jesus voltando.
Então, todas as vezes que a nossa relação se humaniza, que o homem se sensibiliza, que as guerras não acontecem, é o Cristo voltando. Porque houve um período em que, em nome de Jesus, nós fazíamos guerras. Hoje, em nome de Jesus, nós estamos evitando guerras. Então, o Cristo voltou a ser a referência para muitas pessoas, para suas condutas. A volta do Cristo significa a retomada da humanidade no sentido de uma visão mais fraterna das coisas. O Espiritismo está por dentro, mas ele não é, de maneira direta, o pensamento único que representa a volta de Jesus. A Dela Moraes, Meu ela Deus! pergunta... Hã? Dela Moraes, de Curitiba. Isso. Ela pergunta o seguinte, Jorge, então os espíritos que hoje estão buscando a sua transformação já estão, digamos que, inscritos no mundo de regeneração? Olha, Dela, é o mais provável. Por quê? Porque os que saem daqui são os maus não tocados pelo bem. Você que trabalhou durante tanto tempo no sistema penal deve lembrar que existiam algumas pessoas ali que tinham prazer no mal que faziam. Essas são as características muito típicas que a gente pode encontrar dos espíritos mais endurecidos. Uns estão dentro do sistema prisional, outros estão fora. Mas fora do sistema prisional, diz, eu fiz, eu gostei do que eu fiz e eu faço de novo. Esse é mal não tocado pelo bem. Por isso, é uma entidade, digamos assim, sinalizada para não permanecer numa nova ordem que o nosso planeta vai passar. Mas os que fazem esforços para serem diferentes, que possuem suas imperfeições, mas que vão caminhando devagarinho, lutando para se desembaraçar de suas imperfeições, esses naturalmente estão sendo convocados para um processo de permanência no planeta, desde que eles sejam, ao mesmo tempo, inseridos nesse grande programa que eu falei ainda há pouco, de realizar o trabalho de semeadura das verdades que conhecem. A Ana Letícia Santana fala, Jorge, tem como você fazer um link de sua fala com ai daquele que cause o escândalo? Faço um link com a outra fala que eu fiz, quando eu falava do braço vingador, que a gente tem que aproveitar e aceitar que a justiça divina tem seu ritmo, e que todas as vezes que eu atravesso a justiça divina querendo ser a mão de Deus, eu me atrapalho. Por quê? Porque a justiça divina ela vai acontecer. Quando ela acontecer, ela vai produzirá um escândalo. O escândalo, o que é? É o sofrimento, é a dor, é aquilo que assusta as pessoas. Por isso o escândalo. Não é necessário que ninguém se coloque na condição de justiceiro para que a justiça divina se estabeleça. Todas as vezes que eu faço de mim o justiceiro da lei, eu me atrapalhei dentro da lei de causa e efeito. Então, é necessário que venha o escândalo, ou seja, a ação da lei. Agora, se eu me meter a querer ser o artífice da lei, ai de mim, se for por mim que o escândalo vier. É desnecessário que eu faça isso. A lei tem seus próprios mecanismos, sem a necessidade que eu manche as minhas mãos. O Chico tinha uma fala que ele comentava muito, né? Quando ele conversava, ele falava assim, exatamente como você falou, tem que ter o escândalo, mas que assim, o raio vai cair, mas que você seja o para-raio, então, e não o raio, né? É mais ou menos isso, né? Tem uma outra aqui que ele fala o seguinte, é o Severino Bento. Quantas pandemias a humanidade vai precisar para se melhorar? E ele pergunta, por que o número 7 do Apocalipse? Olha, quantas pandemias vai precisar? Serão aquelas que forem necessárias para que o homem aprenda alguma coisa. Nós estamos aprendendo muito pouco. A pandemia deveria ter nos tornado mais sensíveis com relação ao luto, com relação a Deus. E para muitas pessoas ela serviu, ela aproximou muita gente de Deus. As igrejas estão cheias de pessoas voltadas. Olha as lives espíritas, quanta gente tem participado delas. Isso despertou muita gente, mas também ampliou o número de problemas domésticos. Muitos casais se separaram,
teve muito problema. Então, se de um lado ela ajudou, do outro lado ela acabou revelando partes nossas muito dolorosas ainda. Quantas pandemias vamos precisar? Tantas quantas forem necessárias para a gente aprender a viver de maneira coletiva. E com relação ao número 7, o número 7 é um número muito forte dentro do judaísmo, né? 7 são os dias da semana. A semana podia ter 8, não podia? Por que ela tem 7? Por que inventaram que ela tem que ter 7? Por que não pode ter 8? Alguém chegou e disse, não, são 7. Por que 7, cara? Por que não é 8? Por que não é 6? Por que a semana não é de 5 dias? Não, 7. E aí o número 7 é um número que acompanha muito dentro do judaísmo muitas coisas. Quem conhece o judaísmo sabe que existem 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Existem 4 matriarcas, Sara, Rebeca, Lia e Raquel. Soma. 3 patriarcas e 4 matriarcas. 7. A inteireza da origem do povo judaico. Agora multiplica. 3 vezes 4. 12 tribos de Israel. Aí o número 7, ele vai acompanhando muitas vezes. Se você perceber, quando Noé coloca os animais na arca, ele põe um casal de cada animal. Mas tem alguns animais que são colocados 7 de cada um, não só um casal. Ele põe 7. Os animais que são considerados puros, 7 casais são postos para dentro. E assim, no mundo antigo, o número 7 se repete muitas vezes. O número 7 e o número 40. Quando houve o dilúvio, choveu 40 dias e 40 noites. Mas há um conto sumério chamado Atrahasis, que tem um personagem chamado Utnapishtim, que também viveu um dilúvio. Ele tem um paralelo muito forte com Noé. Mesma coisa, fez uma arca, botou os animais. Esse conto da Suméria, 500 anos antes de Noé, contado por Utnapishtim. E Utnapishtim enfrentou um dilúvio que choveu 7 dias e 7 noites. Então, o 7 não está só dentro do judaísmo, está em diversas culturas antigas. Né? E aí, por isso, ele acompanha até hoje, a gente tem muitas coisas relacionadas ao número 7 até os nossos dias atuais. Da Rádio Fraternidades, desse aqui já foi, do Bento, né? A Elísia, ela pergunta, Jorge, nesse momento, rumo à regeneração, estamos na primeira parte do tabernáculo, sacrifício para adentrarmos a segunda parte, fidelidade, e daí para o santo dos santos, comunhão? Existem muitas representações, né, com relação ao Beit HaMikdash, que é o Templo de Jerusalém. Ele realmente tinha 3 partes, o átrio do templo, depois ele tinha o Kodesh, que é esse segundo aí que você falou, a primeira parte, né? A segunda, que é o Kodesh, e o Santo dos Santos, o Kodesh HaKodashim, que é onde ficava a Arca da Aliança, uma instância mais profunda do ser. Mas eu posso dizer que aonde havia os sacrifícios é o id, aonde estava o santo é o ego, e aonde fica o Kodesh HaKodashim é o superego. São as 3 instâncias do ser. Eu posso dizer que são os 3 andares da arca. A arca tinha o primeiro andar, onde ficavam os animais, que é o imediatismo, a animalidade. O segundo andar da arca era só alimentos, que é a questão mais do homem, do ego. E o terceiro andar, onde ficavam as pessoas, onde está o ser humano. Eu posso dizer que isso tem a ver com o cérebro triuno de Calderaro, que fala do passado, presente e futuro, que fala do cérebro límbico, do cerebelo aqui atrás, do cérebro límbico e depois do córtex cerebral. Então, existem várias tríades que podem ser buscadas nesse sentido. E uma delas é conectar a ideia, de repente, das 3 faixas do templo com as etapas do processo da transição planetária. Alguns indivíduos... Só um instantinho para a Elise ainda. Então, Elise, é o seguinte, a transição planetária ela não se opera simultaneamente para todos os espíritos. Então, eu posso ter espíritos que já estão no Kodesh HaKodashim, posso ter espíritos que já estão no Kodesh e outros que ainda estão no átrio do templo.
À medida que eles vão adentrando um a um, palmo a palmo, coração a coração, o mundo vai ganhando mais uma face de regeneração. Então, a regeneração não é uma coisa de data. A regeneração é um processo que acontece lentamente a partir da conversão de cada indivíduo a uma nova visão de mundo. Da Rádio Web Fraternidade, Cristiano Silveira. Boa tarde. Gratidão. Elahá, essa ideia da migração interplanetária é muito lógica, concordo. Essa ideia é apenas sua ou há referência? É minha. Ela está em várias passagens, né? Todas as obras de Kardec não falam de migração das almas que não são endurecidas. Se as almas que não são endurecidas, elas não vão migrar, elas vão ficar aqui. Então, elas não vão sair. A gente tem muito aquela ideia assim, quando chegar na hora da transição vai ficar pouquinha, gente. Não vai, gente. Porque sai da Terra os espíritos que são endurecidos. Não é a maioria, é a minoria. Observe na sociedade, você vai ver que a grande maioria das pessoas não são espíritos endurecidos do mal. São perfeitos? Não são cheios de defeito. Mas você vê que os vizinhos querem arrumar, querem fazer as coisas. As pessoas têm defeito, mas elas querem o bem coletivo. Então, quem tem possibilidade de viver de maneira melhor, fica no mundo de regeneração. Então, essa a gente não pode esquecer disso. Então, essa é uma posição. O segundo ponto é que a gente sabe que a migração para outros lugares e essa divulgação do Evangelho está prevista por Jesus como última etapa do processo de término da transição planetária. Então, quando você junta a primeira questão, que é que só vão migrar os que são maus não tocados pelo bem. Segunda peça, que vai ter que ser pregado o Evangelho em toda parte do mundo. E terceiro, que o Brasil é o coração do mundo. O que o coração faz? O coração pulsa. Não faz sentido a gente ficar aqui, não é lógico. Eu já até me escalei, se vocês querem saber. Eu já pedi que eu quero nascer muçulmano na faixa de Gaza. Não quero ir lá. É uma aprovação mesmo, né? Olha aí, eu vou para a faixa de Gaza. Aí, o Paulo Witter sabe. Eu já acertei, está tudo certo. Eu quero ser muçulmano na faixa de Gaza. Mas a gente não diz que é fácil? Esse pessoal não se entende, então vai para lá, meu. Então eu estou me escalando. Eu quero ser muçulmano lá. Se Deus me der a chance de conhecer o Espiritismo, eu aceito, mas eu quero testar para ver se eu conseguir aprender alguma coisa. Da Rádio Web também, a Erna Catarina. Quando Jesus esteve na Terra, quem governou o planeta? É importante observar que o Cristo não opera sozinho. Quando fala do surgimento da vida no planeta, no livro do Gênesis, diz assim, que os Elohim criaram a Terra. Bereshit bara Elohim et shamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus o céu e a terra. Assim cristãos traduzem, mas Elohim não é Deus. São as entidades extremamente evoluídas. Não é isso que está escrito lá. Só que, se for dizer para os cristãos que não está dito Deus, mas sim os anjos, eles vão ficar apavorados. Porque o que está escrito lá é isso. Não está dito que foi Deus que criou. Deus é Ein Sof, o incriado. E lá está dito Elohim, que é plural de Eloá. Elohim, plural de Eloá. Então, os Elohim criaram a terra. Uma tradução mais exata da palavra Elohim seria demiurgo, que são entidades extremamente evoluídas que fazem os mundos. Então, os Elohim fizeram a terra. Tanto que eles disseram, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, eram os Elohim. Os Elohim, então, Jesus era o chefe dos Elohim. Quando ele encarna na Terra, ele tem uma coletividade de espíritos que trabalham com ele. E as questões mais diretas são feitas num processo de delegação. Jesus não toma conta de tudo diretamente. Os seus sucessores, seus delegados atuam de maneira coletiva nas coisas. E quando ele esteja encarnado na Terra, o processo de delegação continua acontecendo como sempre, sem nenhuma alteração. E o Cristo planetário, em contrapartida,
não ficou enfrascado num corpo de carne, sem poder atuar de maneira soberana em todos os momentos de sua existência terrena. A Terra, portanto, não ficou sem o governador e seu colégio de ministros continua atuando como sempre. É só para, assim, às vezes, para ajudar um pouco na leitura da Erna, tem 2 livros muito interessantes, né? Um do Emmanuel, que é o A Caminho da Luz, que fala um pouquinho, né, sobre isso. E Entre Dois Mundos, do André Luiz, também fala um pouquinho. Evolução em Dois Mundos. Evolução em Dois Mundos. E eu acho que o do Emmanuel fala um pouco mais, né, dos povos. Eu acho que ele, né, eu acho que é uma leitura bem bacana, né, que ele pode. O de André Luiz é melhor para ver o surgimento da vida biológica, isso, da evolução, né? E evolução anímica, e o outro, o fenômeno da evolução da humanidade. Isso, verdade. Eu lembro que eu estudei os 2 juntos, e às vezes me confundi um pouco, mas eu li 2 vezes, eu acho que esse do Emmanuel, que é fantástico, né? Esse é um livro que a gente devia sempre ler, né, Jorge? Esse da Caminho da Luz, né? Um livro muito rico de informação, né? Bom, eu acho que acabou. Ai, que pena. Achei que a gente ia ter mais umas 20 perguntas aqui. Daqui a pouco eu tenho uma live com o Paulo Ita, que estava aí falando sobre a faixa de Gaza. Ah, que legal. É daqui a 20 minutos. Bom, então vamos terminar, né? Vamos terminar para você dar um descanso, para você recuperar a fala, tomar uma água. Deixei um bolo no fogo, tem que ver se o bolo ficou pronto. Não sei se ele já queimou. Acho que ele já queimou. Estou aqui de vez em quando olhando para ele ali, mas acho que não queimou ainda não. Jorge, só gratidão que nós temos por essa colaboração imensa, que tema maravilhoso, que conteúdo divino você trouxe para nós. Então, em nome da Rádio Web Fraternidade, do nosso grupo aqui de Uberaba, de todos, né, que nos assistem, pessoal de Cascavel, que eu tenho o maior carinho também, que a gente está sempre juntos. Então, assim, eu quero agradecer, muita gratidão, e que você venha mais vezes no nosso canal trazer esse conhecimento maravilhoso que você tem, né? Quase uma enciclopédia. Nós vamos sentir muita falta de você, se eles aceitarem você nascer lá na faixa de Gaza. Ah, minha filha, está faltando tão pouquinho para eu ir já. Tá. Sabe nada. quando o peão já está balançando assim, já está... Você é igual a minha prima falou assim, vovó, para a mãe dela, né, minha avó, eu já estou pronta, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Aí minha avó mandou uma mensagem e falou, minha filha, cata a vassoura, vai varrer, vai fazer muita coisa que ainda tem muito chão para você varrer, não acha que você já está podendo pegar a malinha aí, não. Assim é você tem muito para passar para nós ainda, e a gente espera você de volta, viu? Muita gratidão, obrigada, que Jesus te abençoe muito, você continuar sendo essa pessoa bacana, cheia de conhecimento, para nos enriquecer tanto. Obrigado, mana. Muito, muito obrigada. Que Jesus continue nos abençoando, viu? Obrigado por todos vocês estarem conosco até agora, nessa live maravilhosa. E curtam, né? Inscrevam-se no canal, continue com a gente, com a Web Fraternidade, que a nossa intenção sempre é trazer temas interessantes para o nosso esclarecimento, para o nosso conhecimento e para a nossa evolução, para nos ajudar, né, nessa jornada espiritual que nós estamos aí, que é tão difícil, às vezes, pedindo sempre que Jesus esteja no comando, que os bons espíritos sempre nos protejam hoje, né? E que consigamos, através desses estudos, vivenciar um pouco no dia a dia e temos essa vontade que o Jorge, né, ressaltou aí para nós, que tenhamos sempre essa vontade de estar sempre melhor, conosco mesmo, com as pessoas, né? Colocando a caridade acima de tudo, como Jesus nos pediu. Gratidão por vocês estarem até agora conosco. Um beijo grande para vocês. Obrigada.